Fala pessoal, a pedidos aí eu vou resolver a questão 4 para vocês, tá? Bom, a questão 4 ela tem várias formas de resolver. Você pode fazer por lei de Kirchhoff, você pode para calcular as correntes em cada resistor e depois calcular a potência em cada um e somar. Você pode fazer através do cálculo da resistência equivalente, onde você calcula a resistência equivalente, calcula a corrente total do circuito e aí multiplica a tensão da fonte por essa corrente total, que vai também gerar a potência total. Eu vou fazer por esse método para aproveitar e ensinar uma técnica para vocês de redução de circuito, que é chamado de resistência estrela-triângulo. O que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, eu vou chamar aqui de ponto A, aqui de ponto B e aqui de ponto C. Isso aqui pode ser montado como se fosse um triângulo, dessa forma aqui, ó. Desse jeito aqui, tá? De A para B sai 100, de A para C sai 60 e de B para C sai 20. E aí, qual que é a ideia? A ideia é substituir esse triângulo por essa configuração embaixo aqui, chamada de estrela. E aí você faz essa configuração, onde você tem aqui o A, você sai daqui, você tem um resistor aqui, aí você tem o outro resistor aqui, outro aqui, substituindo esses vermelhos, tá? Então, esse sistema estrela vai substituir o triângulo. Você vai poder apagar esse triângulo e colocar só esses de baixos aqui. Então você tem aqui eu botei aqui ponto X aqui no meio, então tem um RAX, tem um RCX, tem um RBX, tá certo? Então, de cada ponto aqui. Como que vocês vão calcular essa resistência? Bom, eu botei aqui o triângulo e botei aqui dentro. Para calcular esse aqui, você multiplica esses dois que estão do lado dele e divide pela soma dos três, tá? Então, ó, 60 vezes 100 estão do lado do RAX, dividido pela soma, 60 mais 100 mais 20 dá 180. Essa conta aqui, fazendo essa conta, a gente vai ter, na verdade aqui é 6.000, né? 6.000 dividido por 180, que vai dar pra gente 33,3 ohms. 33,3 ohms. E aí, se a gente quiser calcular agora o RBX, a gente vai multiplicar os que estão do lado dele e dividir pela soma. Então, 20 vezes 100 dividido por 180, que vai resultar para a gente em 11,01. E por último, o RCX. Se eu quiser calcular o RCX, eu multiplico 60 por 20, porque estão do lado dele, e divido pela soma. Então, 60 vezes 20 dividido por 180 vai resultar para a gente em 6,66 ohms. E aí, fazendo isso, você pode apagar esse vermelho, tá? Então, esse aqui, ó, você vai apagar, você vai ficar só com esse de dentro aqui. Ó, você vai ficar só com esse valor. Deixa eu trocar a caneta aqui. Você vai ficar só com esse daqui, ó. Você vai apagar aquele triângulo e botar esse aqui. Eu já botei ele aqui, ó, tá? Em vermelho aqui, eu escrevi aquele triângulo aqui, ó. Do A pro X, chamei aqui de X, ó. Do A pro X sai 33,3. Do X pro B, sai 11,01. E do X pro C sai o 6,66. Aí você colocando aqui essa estrela, você vai apagar
esses outros. Você vai apagar. Então esse é o seu circuito agora. Você transformou. Essa é chamada de configuração de resistência estrela triângulo, tá? Então você transformou aquele circuito nesse aqui, ó. E aí agora você pode fazer a associação aí, que ficou muito mais fácil. Eu já fiz aqui a reorganização do circuito. Ó, você pode ver que esses dois aqui estão em série. Estão aqui. Esses daqui estão em série também, ó. Tá aqui. E aí com a fonte eu tenho esse de 33,3 em série com a fonte, ó. O que tá aqui pra gente, ó. E aí eu posso fazer começando a simplificação do circuito, né? Eu resolvo primeiro os séries, tá? Que resulta nesse circuito aqui. Então, resulta aqui nesse circuito, tá certo? Onde a gente já tem aqui, ó, a soma dos resistores. E aí o que eu faço agora? Eu tiro o paralelo desses dois, tiro o paralelo, e o resultado deles eu somo com esse daqui. O que resulta pra gente em aproximadamente 89,6 ohms. E agora eu calculo a corrente que está atravessando a fonte, tá? Então eu divido 6 volts dividido pela resistência equivalente do circuito, que é 89,6. Então fazendo essa divisão, eu tenho aproximadamente 0,067 ampere. E aí, a potência total do circuito vai ser a tensão 6 vezes a corrente, o que vai gerar para a gente aproximadamente 0,4018 watts. Multiplicando por 1000, eu tenho aproximadamente 401,8 miliwatts. E aí, a gente ia marcar aqui a letra 401 miliwatts. Então, basicamente, esse daí é um método. Vocês poderiam ter feito por lei de Kirchhoff também, tá? Tem uma aula minha de lei de Kirchhoff que eu resolvi um problema, que tem um circuito que, se você rearranjar esse circuito aqui, vai dar igual aquele circuito lá. Vai dar um circuito mais ou menos assim, ó. 6 volts, e aí você vai ter os resistores assim, dessa forma. Tá certo? E aí você pode pegar aquela aula e tentar refazer aqui através de lei de Kirchhoff, calcular todas as correntes, ou até mesmo calcular a corrente geral do circuito. E com isso você pode calcular a potência total, tá? Então esse método que eu fiz aqui, porque eu não tinha ensinado essa conversão de estrela triângulo, toda vez que tiver esse sistema, é muito mais rápido você fazer essa conversão, tá certo? Então ficamos por aqui, forte abraço e bons estudos.